Mateus 26, 36. Se for para fazer barulho, nem abra a Bíblia. Retirou-se Jesus com eles, Pedro, Tiago e João, os demais apóstolos, para um lugar chamado Getsemane, e disse-lhes: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. Tomando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi ter então com os discípulos e os encontrou dormindo. Disse a Pedro: então, não pudestes vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, a carne é fraca. Afastou-se pela segunda vez e orou dizendo: meu Pai, se possível, se não é possível que este cálice passe sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Voltou então para os seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Chegou a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que me trai está perto daqui. Palavra da salvação. Beleza, aplaudindo a palavra. Nesse mês da Bíblia, observe que beleza a decoração do nosso palco e a presença real da palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui no livro Roteiros Bíblicos de Cura Interior, você encontra um pouco dessa reflexão a partir da página 129, o roteiro doloroso de Jesus. O dia de ontem todo, nós fomos iluminados no roteiro pela palavra de Deus através do Antigo Testamento, embora de modo muito especial selecionamos aqueles textos de Provérbios. Vocês devem ter observado que algumas ideias praticamente se repetiram nos textos. Meu filho, essa foi, todas as vezes o texto começava com essa chamada de atenção de Deus: meu filho, meu filho, meu filho, guarde a palavra no coração. E nós encerramos esse ciclo do Antigo Testamento com esse momento maravilhoso de oração, aonde o próprio Deus, de fato, se coloca como pai e, mais bonito ainda pelo texto de Isaías, como mãe. Como pai, como mãe, que nos ama, que garante-nos a sua presença, porque nós estamos tatuados na mão de Deus. Coisa bonita. Eu escrevi um capítulozinho sobre isso no livro Seja Feliz Todos os Dias. O tema é tatuagem, porque há uma tradução da Bíblia, talvez a sua, Deus diz: você está tatuado na palma da minha mão. Aqui o texto dizia: você está
gravado na palma da minha mão. Essa é a grande mensagem do dia de hoje, em que nós queremos aprender algumas coisas do roteiro a partir do Novo Testamento. E é uma coisa muito interessante, porque é uma pergunta que naturalmente surge no coração das pessoas. Principalmente, quanto mais imaturo na fé, maior será a frequência que fará essa pergunta. Padre, se Deus é bom? É ou não é? Ou mais ou menos? Deus é bom. Deus é pai. Deus é mãe. Então por que acontece coisa ruim na minha vida? Então por que um menino desse hoje, com 20 anos de idade, ia fazer 21 no dia 21 de dezembro, de aniversário do Padre Jonas, por isso que ele se chama Jonas? Por que vou abrir aspas aqui com a mão e avisando já que é. Por que Deus permite que esse menino, na garupa de um motoqueiro, cai e bate a cabeça, uma semana depois? Por que então, se Deus é todo poderoso, o dia que papai morreu, a hora que papai morreu, eu estava celebrando missa, pregando um retiro para um grupo que ia se ordenar padre logo em seguida. E tive que parar o retiro. Por quê? Quando a gente vai nesses hospitais, na ala que atende pessoas com câncer, principalmente criança, vai lá em Curitiba, no Pequeno Príncipe. Quando você olha para uma criança daquela, de 2, 3, 4, 5 anos de idade, pesando 5 quilos, 4 quilos. Eu já vi criança de 3 quilos. É só osso. Aqueles aparelhos, tudo. E você chega perto, que você põe a mão assim, ela dá um sorriso. Ah, Deus é injusto. Se Deus não curar essa criança, eu quero ir para o inferno. Quando mostra, por exemplo, a fome, 1 milhão de pessoas vivem em absoluta 1 bilhão em extrema miséria. Bilhão de pessoas. Quantos morrem de fome por dia? E nós jogamos comida fora. Quando você vê um retrato de uma criança lá, toda esquelética, tudo cheio de ferida, abandonada. A África, há regiões em que a dona da casa, que toma conta da casa, tem 8 anos de idade. Porque o pai e a mãe tiveram 8, 10 filhos. Já morreu o pai, a mãe e os irmãos mais velhos. Só sobra aquela menina de 7, 8 anos para cuidado de 4, para cuidado de 2, para cuidado de 1. Agora, se Deus não escutar a oração daquele povo, escutar a minha, eu quero ir para o inferno. Então, se Deus é pai, se Deus nos dá uma palavra dessa que nós acabamos de ouvir, com a autoridade do seu servo maravilhoso, Padre Jonas, então por que tem tanto sofrimento no mundo? Tanta desgraça? Essa pergunta se torna mais eloquente quando está relacionada a você. Uma visão infantilista da vida acabaria, gente, deturpando a imagem do próprio Deus, como já preguei aqui, que um dos grandes malefícios, o acampamento de Pentecostes eu falava isso, um dos grandes malefícios que o mundo conseguiu fazer com essa falsa ideia de Deus, é afastar a gente de Deus, é jogar a responsabilidade na mão de Deus, jogar a culpa para Deus. Por isso eu sou absoluta e extremamente apaixonado pelo episódio que nós acabamos de ouvir, esse encontro de Jesus consigo mesmo, com os outros e com o Pai, no Getsemane. Esse é um dos mais espetaculares textos de cura interior que nós temos em toda a Bíblia. Aí nós vamos encontrar pistas para a resposta dessas perguntas, que de inteligente não tem nada. É só uma repulsa. É como a criança que pede doce e a mãe diz que não pode comer, e a criança diz: eu odeio você.
A mãe fala, odeia, mas não come doce. É assim? É aquela coisa da hora, é o infantilismo. E a criança berra, a criança esperneia. E pior que tem mãe que dá a plateia para a criança. A criança começa a berrar, começa a espernear. Dentro da missa, às vezes. E a mãe pega e sopra e beija. Ai, para. Ai, leva ela em casa que a mamãe ensina. Mamãe tem o dom de beliscar a gente. Belisca. Ninguém vê que está beliscando. Eu encosto, né? Cala a boca. Cala a boca, cachorrinho. Mãe pode chamar a gente de cachorrinho. Só mãe também, mas ninguém não. No cachorrão pode. Às vezes nós somos essas crianças que esperneiam. Mas uma coisa é certa, ninguém dá show sem plateia. Eu já disse que lá em casa, já repeti essa semana para a Margarida lá, eu vou fazer o choródromo. Nós estamos construindo lá um centro de educação para criança, eu quero fazer futuramente o choródromo. O que é o choródromo? Choródromo vai ser uma salinha bonitinha, sem porta interna, não sei para entrar, sem janela, sem tomada, sem nenhum prego, sem perigos do teto, para que a criança, a hora que começa a chorar, a gente abre, põe ela lá dentro, fecha, daqui 1 hora a gente volta. Quer chorar? Não está com fome, não está com sede, não está doente, quer chorar, quem você jacaré? Vai chorar no ouvido seu. Eu duvido, 50. Depois que eu fizer essa experiência, até pela fraternidade que nos une, eu proporei ao Eto, já que eu terei know-how, de trazer uma filial do Choródromo aqui. Vou trazer, para não ter esse perigo. Nós somos essas crianças que esperneiam, que achamos, a pessoa que faz uma pergunta, primeiro que ela acha que é inteligente fazer uma bobagem, uma pergunta dessa. Se Deus é tão bom, olha, começou com um anúncio real, verdadeiro. Isso é um sofisma absoluto, filosófico. Se Deus é tão bom, de quem é bom não pode vir o mal. Se o mal veio de Deus, logo, Deus não é tão bom. Só que se esquece que há no meio dessa premissa, para falar uma palavra chique, premissa não é andamissa não, antes dessa premissa, dessa ideia, dessa frase, há um erro absoluto. Qual é o erro? Não é ele que permitiu isso não. Gente, tem algumas andas que pensam que uma das coisas que Jesus fez de importante foi ter convertido o Pai. Tem gente que pensa isso. Tem gente que acha que Jesus, na cruz, além de salvar a humanidade, o maior benefício que Jesus fez, Jesus converteu Deus. Jesus converteu o Pai. Tem gente que pensa também que Nossa Senhora é especialista em converter o Pai, porque pinta o rosto do Pai com as tintas, mas tão medonhas, que o Pai é um Senhor todo-poderoso sentado lá num trono, que fica agora só no laptop, determinando as desgraças que vão para quem. E o sujeito cabeça dura, cara ruim mesmo. Adiantou nada, os profetas tudo rezar, o povo rezar, não, ele. Eu quero mais. Eu quero sangue. Não me venha com um sacrifíciozinho de touro, de cordeiro, não. Eu quero um sacrifício para valer. Aí ele planejou. Oh, Deus, pensa bem, nem a máfia não pensa, nem o Severino seria capaz de um plano tão medonho feito ele. Nem o Severino. Chacrinha.
Zé Dirceu, então, nossa, isso é um aprendiz. Não igual ao aprendiz do PT. Aí Deus arquitetou, vou fazer o seguinte. Vou achar uma dona que seja muito santa, muito pura. Vou convidá-la a ser mãe de um filho meu. Vou proteger ele desde pequenininho, não vou deixar o Herodes matar. Que aí quando ele ficar grande, eu mando matar ele na frente de todo mundo. Você pensou, gente? Eu queria fazer uma revelação teológica hoje aos senhores e senhores. Deus não é jacaré. Jacaré você deve ter visto já no Discovery Channel, ou tem também o Planet Animal, que o jacaré é um bicho terrível de brabo. Quando a jacaroa botar ovo, estiver chocando o ovo dele lá no meio da areia, e quando acaba de nascer os jacarezinhos. Não chegue perto de uma jacaroa e nem do jacaré, porque o jacaré fica vigiando com a jacaroa. Isso é igual a ganso. Ganso, aliás, a gansa que devia se chamar de galinha, porque a gansa quando está grávida aparece 3, 4 gansos, pai do futuro ovo que está lá. Eles ficam tudo em volta ali, tudo defendendo. E chega, ela é nervosa e avança na gente. Ganso é bem galinhona nisso, é danado. A jacaroa e o jacaré, eles ficam ali. E balança aquele rabão pra lá e daí, aquela boquinha. Deus do livre. Eles protegem o ovo, protegem o jacarezinho. Até que o jacarezinho começa a andar. Quando o jacarezinho começa a andar, a primeira coisa que ele faz, foge do pai e da mãe. Porque senão a mãe olha para ele e come. Deus não é jacaré. Vocês acham que Deus criou Jesus para depois matar ele na cruz e falar, agora me misou, agora eu estou tranquilo. Que é isso? Não pensem vocês que Deus Pai se converteu com a cruz de Jesus. Não, agora melhorou muito. No Antigo Testamento, Virgem Maria, aquilo soltava fogo para os olhos, eu nunca vi igual. O homem brabo no Antigo Testamento, adorava guerra, falou que ia para uma guerra e estava lá. O homem que endureceu o coração do faraó só para judiar mais do faraó. Que é isso? Pode não estar as 10 pragas? No começo do livro tem aí os 2 roteiros mosaicos. Eu endureci o coração do faraó. Mas então é Deus que vai lá e endurece o coração do homem. Por que não amoleceu logo no início? Olha o fatalismo que leva a pessoa a não usar a inteligência. Isso é um absurdo. Então, o Deus do Antigo Testamento é terrível. O Deus do Antigo Testamento manda desgraça. O Deus do Antigo Testamento é um ranicultor que depois resolveu soltar as rãs tudo em cima lá do Egito. O Deus do Antigo Testamento é o Deus da desgraça, é o Deus do vento, é o Deus do livro igual. Aí veio Jesus converteu o Pai. Que isso, gente? Mel Gibson mostrou isso de uma forma artística espetacular, quando na morte de Jesus aparece aquela gota de lágrima que cai do céu assim. Jesus não veio converter o Pai. Jesus veio converter a ideia que o mundo tinha do Pai. Jesus veio revelar o rosto do Pai. Jesus veio mostrar para nós que o Pai está sofrendo. O Deus dos cristãos não é um Deus impassivo, um Deus filosófico, um Deus motor imóvel que move tudo, não é movido por nada nem por ninguém. O Deus dos cristãos, o Deus de Jesus é um Deus que se comove. Aliás, ele só veio retomar isso que já estava lá no Antigo Testamento, especialmente no profeta Isaías, no profeta Oséias. Eu me comovo, o meu coração está apertado dentro do meu peito por causa de vocês. Então Deus é revelado em Jesus. Mas
Jesus não veio somente revelar Deus. Aqui nesse texto do Getsemane, Mateus 26, 36, 46. Não tem jeito de errar, ó. Mateus 26, 36, 46. Falo 3 vezes. Mateus 26, 36, 46. Mateus 26, 36, 46. Mateus 26, 36, 46. Mateus 26, 36, pronto. Já decorou, já está gravado aqui. Agora, não seja burro de dizer, eu não guardo. Tal que você falar, eu não guardo, o inconsciente já falou, não guarda. Eu guardo, eu sou bom de memória, que é uma coisa. Por que para algumas coisas você lembra e outras coisas você não lembra nada? Lembra o que é. Como é que o seu marido sabe a escalação completa dos jogadores das reservas da Copa de 70 e não sabe o dia que você nasceu? Oh. Será possível que ele tenha uma inclinação para homem? Ele sabe. Fala, 1974, era uma quarta-feira, 13h15 da tarde, quando o fulano fez aquele gol, a Holanda não sei o que tem na Polônia. Lembra tudo. Eu bem, que dia que é hoje? Eu não sei lá que dia que é hoje. O que tem que pagar aí? Isso aí deixa como tema do próximo acampamento. Que nós vamos falar com os casais, lançar um novo livro para a família, para casais. Esse é para casais. É um livro que está proibido aos jovens de ler. Vamos mandar pôr isso na capa. Jovem, aí fica curioso e compra e lê. Jovem é bicho burro, você tem que incentivar a inteligência dele. É. Olha aí que beleza. Eu, Gabriel?